Meu nome é Merachal e tenho 34 anos. 3 semanas atrás, eu enterrei minha mãe. 2 semanas atrás, encontrei uma carta escondida atrás do espelho da cômoda dela. Era uma carta que meu pai escreveu no ano em que eu nasci. Dizia: eu sei que ela não é minha, mas vou amá-la como se fosse. Mas se você algum dia contar a verdade a ela, eu contarei o que você fez. Meu pai morreu há 10 anos e minha mãe nunca me disse nada. Havia um número de telefone no verso da carta, tinta antiga, desbotada, mas legível. Liguei. O homem que atendeu disse meu nome antes que eu conseguisse falar uma palavra. Aquela ligação quebrou 34 anos de silêncio e o que veio à tona sobre minha família, sobre minha mãe, sobre um pedaço de terra e uma mentira que sustentava tudo mudou todas as histórias que eu conhecia sobre mim mesma. Antes de contar o que aconteceu, se você se conecta com histórias de família assim, aproveita e dá um like e se inscreve, mas só se essa história fizer sentido para você, e deixe nos comentários sua cidade e horário local. Adoraria saber de onde você está ouvindo. Agora, deixa eu te levar de volta a uma tarde de terça-feira em outubro, o dia em que entrei no quarto vazio da minha mãe pela primeira vez desde o funeral. A casa cheirava como sempre creme de mãos de lavanda e polidor de madeira de limão. Só que agora esses cheiros não significavam que minha mãe estava em casa, significavam que ela já esteve. Fiquei parado na porta do quarto por um minuto inteiro antes de entrar. A cama havia sido arrumada pela equipe de hospício. A mesinha ainda tinha os óculos de leitura dela e um copo de água pela metade, com a borda esbranquiçada pelo tempo. Ninguém tinha mexido. Nate tinha se oferecido para me acompanhar, mas eu disse que precisava fazer isso sozinha. Ele entendeu. Sempre entende. Comecei pela cômoda. Primeira gaveta presilhas, um batom que ela não usava há anos, um frasco de remédio com 2 pílulas restantes. Segunda gaveta velhos cartões de aniversário. Meus para ela. Reconheci minha caligrafia de 10 anos a feliz aniversário, mãe, você é a melhor mãe do mundo. Terceira gaveta um aviso de imposto sobre propriedade de 2019, preso com um elástico a uma pilha de recibos. Nada de anormal, nada que explicasse algo. Então fui para o espelho. Minha mãe se sentava naquele penteadeira toda manhã, pelo tempo que eu me lembrava, penteando o cabelo, colocando brincos, conferindo o rosto antes de sair. Aquele espelho tinha visto ela envelhecer. Alcancei para tirar o pó, e a moldura de madeira se moveu. Estava solta. A parte de trás havia se separado do suporte. Inclinei o espelho para frente e um envelope amarelado deslizou de trás do vidro, caindo virado para cima sobre a cômoda. O nome da minha mãe na frente linda, e a caligrafia. Eu reconheci na hora. O L um pouco apertado, o D que se curvava de volta sobre si mesmo. Meu pai me escreveu um cartão de aniversário todos os anos, até não conseguir mais segurar uma caneta. Eu reconheceria aquela caligrafia do outro lado de uma sala. Peguei o envelope. Estava lacrado. Sentei na beira da cama vazia e abri. O papel era fino, uma única folha, só frente, datado de março de 1992. A caligrafia do meu pai, pequena e apertada, como se ele tentasse que as palavras ocupassem apenas o espaço que mereciam. Linda, fiz o exame de sangue quando ela tinha 6 meses. Sei que ela não é minha, mas é minha filha. Eu a escolhi. Continuarei escolhendo-a. Se algum dia você contar a verdade a ela, eu contarei o que você fez com a terra da minha mãe. Esta é a última vez que falamos sobre isso, Greg. Li 3 vezes. Cada leitura parecia cortar as frases de um jeito diferente. A não é minha, o que você fez, terra da minha mãe. O quarto ficou imóvel, mas não silencioso. Imóvel, como se o próprio ar tivesse parado de circular. Meu pai, Greg Shaw, o homem que me carregou nos ombros na feira do condado, que dirigiu 40 minutos cada trecho para minha orientação na faculdade, que apertou minha mão no hospital na última semana de vida, sabia desde que eu tinha 6 meses que eu não era dele. E ficou. Ficou e nunca disse uma palavra. Virei o envelope. No verso, escrito com tinta diferente, mais azul e mais nova, como se tivesse sido acrescentada anos depois, havia um número de telefone. 10 dígitos, sem nome, sem explicação. Fiquei ali segurando aquele envelope por não sei quanto tempo, 20 minutos, talvez 1 hora. A luz do quarto mudou. Sombras se moveram pelo chão.
Minhas mãos ainda não tremiam, e isso veio depois. Naquele momento, eu só tentava entender qual parte da minha vida era real e qual parte tinha sido atuação. E eu voltava sempre àquele número de telefone. Liguei para Nate da cozinha. Não conseguia ficar naquele quarto. Encontrei algo, disse. Atrás do espelho, uma carta do meu pai. Ele chegou em 20 minutos. Não lembro se falei mais alguma coisa no telefone. Só lembro de ficar no balcão olhando a carta, estendida sobre o bloco de madeira como se fosse evidência de uma cena ou que, de certa forma, era. Nate leu uma vez, deixou de lado. Leu de novo. Espelho, eu sei que isso diz, eu sei o que diz. Ele puxou uma cadeira e sentou ao meu lado. Não tocou na carta novamente, não tentou explicar ou me dizer que talvez não significasse o que eu pensava. Nate é assim. Ele não preenche o silêncio com barulho. Peguei o pequeno caderno que carrego sempre comigo, o hábito de repórter, e abri uma página em branco. Comecei a escrever quem é meu pai biológico. O que a mamãe fez com a terra da vovó Evelyn. Por que o pai escondeu isso atrás do espelho em vez de me contar? Qual é o número de telefone? 4 perguntas. 34 anos de respostas que eu nem sabia que faltavam. Não precisa ligar para esse número hoje à noite, disse Nate. Olhei para ele. Depois olhei para o número no verso do envelope. Eu sei, disse. Mas vou ligar. Passei 34 anos confiando em uma história, a história da minha família feliz, meus pais amorosos, minha infância tranquila e simples em Cedar Hollow. Confiava porque nunca houve motivo para duvidar. Nenhum sinal, nenhum deslize, nenhuma rachadura na base. Acontece que as rachaduras estavam só escondidas atrás de um espelho. E aquele número de telefone era o primeiro fio que eu ia puxar. Não dormi naquela noite. Às 6 da manhã, eu estava sentada na varanda da frente, o café esfriando na mão, a carta no colo. Nate tinha ido embora por volta da meia-noite. Queria ficar, mas eu disse que precisava pensar. E pensar, para mim, significa ficar sozinha com um caderno e perguntas demais. Às 7h15, peguei o telefone e disquei o número. Tocou 1, 2, 3 vezes. Uma voz masculina respondeu baixa, levemente rouca, do tipo que parece de quem já estava acordado há um tempo. Mera. Parei de respirar. Eu não tinha falado nada, não me identifiquei, nem limpei a garganta. Mera, ele repetiu, mais suave dessa vez, como se tivesse medo de apertar o nome demais e quebrá-lo. Esperei por essa ligação por 11 anos. Meu nome é Thomas Beckett. O corrimão da varanda estava bem na minha frente. Agarrei firme. Como você sabe meu nome? Houve uma pausa longa. Seu pai, Greg, ele veio me ver antes de morrer. Contou sobre a carta. Disse que um dia você iria encontrá-la e que, quando ligasse para este número, eu deveria estar pronto. Fechei os olhos. O ar da manhã estava frio. Outubro no centro de Illinois. Eu conseguia ouvir o sprinkler de um vizinho lá na rua. Greg veio te ver, repeti. Em 2014, um ano antes de falecer, ele dirigiu até minha casa em Millbrook e ficou 2 horas sentado na minha cozinha. Seu pai, o homem que não conseguia subir escadas nos últimos 6 meses, dirigiu 45 minutos para sentar com um estranho. Exceto que Thomas Beckett não era um estranho. Há coisas que você precisa saber, disse Thomas. Mas não por telefone. Podemos nos encontrar? Não tive chance de ir até Millbrook naquele dia porque minha tia chegou primeiro. Eu ainda estava na varanda, processando a voz de Thomas, quando um Buick prata entrou na entrada. Sem aviso, sem mensagem, só Pamela Osborne saindo do banco do passageiro enquanto seu filho Derek desligava o motor. Pamela é a irmã mais nova da minha mãe, 57 anos, voluntária na igreja. Daquelas mulheres que levam tortas para funerais e fazem questão de que todos percebam. Bom dia, querida, disse ela, já passando por mim e entrando na casa. Viemos te ajudar a organizar as coisas. Eu não tinha pedido ajuda. Derek entrou sem falar nada. 61 anos, corpulento, recém-divorciado, carregando aquela expressão permanente de quem acredita que o mundo lhe deve algo. Foi direto para a garagem. Quando entrei,
Pamela já estava na sala abrindo gavetas. Tia Pam, o que você está fazendo? Organizando. Querida, sua mãe tinha tanta coisa. Alguém precisa passar por tudo. Eu estou passando. Por isso estou aqui. Acenou com a mão como se eu tivesse dito algo levemente inconveniente. Então se virou e me olhou com aquela expressão que aperfeiçoou ao longo de décadas, calorosa na superfície, aço por baixo. Sua mãe me prometeu este espelho da casa. Ela mesma me disse isso 2 dias de ação de graças atrás. Eu nunca tinha ouvido isso dela. Então, Pamela disse, ajeitando uma pilha de revistas que nem precisava ser ajeitada. Você não aparecia muito por aqui, né? Do lado da garagem, ouvi Derek abrindo caixas, metal arranhando o concreto, as ferramentas do meu pai. Fui até a porta da garagem. Derek, essas são as coisas do meu pai. Ele nem levantou o olhar. Relaxa. É só coisa. E eu vi Pamela olhar rapidamente, uma única vez, em direção ao quarto da minha mãe, para a cômoda, para o espelho, como se estivesse conferindo algo. Naquela tarde, liguei para um advogado. Não para Margaret Olova, eu ainda nem sabia dela. Liguei para um advogado de heranças no condado vizinho e fiz uma pergunta simples: minha mãe morreu sem testamento. Quem herda em Illinois? Ele disse que, se não houver cônjuge sobrevivente e houver apenas um filho, o patrimônio passa inteiramente para o filho. Então, a casa era minha. Legalmente, sim. A menos que alguém apresentasse uma reivindicação concorrente. E alguém já tinha feito isso. Descobri depois que Pamela havia ido ao cartório de inventário naquela manhã e registrado um documento manuscrito que alegava ser o último testamento da minha mãe. Uma página datada de 6 meses antes da morte dela, deixando a casa e todo o conteúdo para Pamela Osborne. O advogado explicou: em Illinois, um testamento manuscrito pode ser válido se cumprir certas condições, testemunhas adequadas, intenção clara, assinatura autêntica. Você vai querer examinar essa assinatura com cuidado. Pensei na caligrafia da minha mãe. Eu tinha visto milhares de vezes listas de supermercado, cartões de aniversário, o bilhete que ela deixava na geladeira toda manhã quando eu estava no ensino médio: tenha um bom dia, filha. Depois, pensei no documento que Pamela havia registrado. Ainda não tinha visto, mas algo no meu estômago não estava certo. Aquele desconforto que você sente depois de passar 10 anos como repórter, quando seu instinto tenta te dizer algo que sua mente ainda não percebeu. Se eu fizesse nada, se deixasse a reivindicação de Pamela prosseguir, ela ficaria com a casa. Limpava tudo. Cada traço do meu pai, cada gaveta, cada envelope escondido atrás de cada espelho, tudo que minha mãe tinha escondido desapareceria com isso. Nate disse da forma mais direta: se você não lutar, ela leva tudo que seus pais construíram. Ele estava certo. E eu estava só começando. Preciso fazer uma pausa aqui, porque, nesse momento, eu estava na cozinha da minha mãe morta, segurando uma carta que dizia que eu não era quem eu pensava ser, enquanto minha tia estava na sala ao lado medindo as janelas para novas cortinas. Se você está ouvindo isso e já teve um parente aparecer com um caminhão de mudanças antes mesmo do corpo esfriar, deixe um comentário. Preciso saber que não sou a única. E se você ainda está aqui, se inscreve, porque o que acontece quando eu encontro Thomas é algo que até hoje eu mal consigo acreditar. Agora, voltando para aquela semana, porque as coisas começaram a andar rápido depois disso. 2 dias depois, eu dirigi até Millbrook. 45 minutos atravessando as planícies do interior de Illinois. Aquele tipo de viagem em que o céu parece tão enorme que você se sente minúscula. Passei por silos de grãos, um posto de gasolina fechado e uma igreja com uma placa que dizia: a verdade vos libertará. Quase dei risada. Thomas Becket morava no final de uma estrada de cascalho. Casa pequena, revestimento branco, uma oficina separada atrás com a porta aberta. Eu conseguia sentir o cheiro de serragem antes mesmo de estacionar. Ele estava esperando nos degraus da frente, alto, magro, cabelo grisalho cortado curto, e os olhos azuis, cinza, profundos, exatamente o tom que vejo todas as manhãs quando me olho no espelho. Não estendeu os braços para um abraço. Ficou parado na porta, mãos ao lado do corpo, olhos cheios de algo que parecia estar se acumulando há muito tempo. Entre, ele disse.
A cozinha era pequena, limpa, simples, uma panela de café no balcão, 2 canecas já postas, e sobre a mesa, uma caixa de papelão, daquelas de guardar declarações de imposto antigas, fechada com fita, aberta e refechada várias vezes. Sente-se, disse Thomas. Aí eu não sei por onde começar. Comece por 1991, eu disse. Ele assentiu, serviu café e sentou-se à minha frente. Conheci sua mãe no verão de 91. Eu estava fazendo armário sob medida para o restaurante onde ela era garçonete. Aquele da Route 4, com a vitrine de tortas. Ela tinha 23 anos, eu 29. Ele olhou para a mesa. Durou 3 meses. Depois ela me disse que tinha acabado. Conhecer alguém, Greg. 2 meses depois, estava casada e grávida. Comigo? Perguntei. Thomas levantou o olhar. Com você. Thomas abriu a caixa. Dentro, uma pasta Manila, uma pilha pequena de documentos fotocopiados e um envelope lacrado com meu nome, escrito em uma caligrafia que eu não reconhecia. Essa é a letra do Greg, disse Thomas, apontando para o envelope. Ele me deu essa caixa em setembro de 2014. Dirigiu até aqui numa quarta tarde. Eu não o vi há mais de 20 anos. Por que ele veio até você? Thomas colocou as mãos planas sobre a mesa. Ele estava doente. Sabia que não tinha muito tempo. Sentou-se naquela cadeira, a que você está agora, e me contou 3 coisas. Eu esperei. Primeiro, ele disse que você era minha filha. Que sabia desde que você tinha 6 meses. Um exame de sangue de rotina. Seu tipo sanguíneo não combinava com o dele nem com o da Linda como deveria. Ele percebeu e decidiu ficar. Ficou. Disse que nunca houve dúvida. Thomas pegou a pasta Manila e abriu. Segundo, ele me contou o que sua mãe fez. Em 1993, Linda convenceu a mãe de Greg, Evelyn, a assinar um documento transferindo os direitos minerais de 40 acres da fazenda da família Shaw. Linda disse que era um formulário de ajuste de impostos. Não era. Os direitos foram transferidos para uma LLC chamada Armon. Armon, eu disse, esse é o sobrenome de solteira da minha mãe, e da sua tia Pamela. Eles armaram tudo juntos. Venderam os direitos minerais para uma pequena empresa de energia por $47 mil. Evelyn nunca soube de nada. Ele deixou isso assentar. A terceira coisa que Greg me contou, ele disse que escreveu uma carta no ano em que você nasceu. Disse que a escondeu onde Linda pudesse ver todo dia, mas nunca ousasse mexer nela. Atrás do espelho. Atrás do espelho. E ele colocou meu número de telefone no verso. Ele me olhou e disse: quando você ligar, eu devo estar pronto. Eu ainda estava na estrada de volta para Cedar Hollow quando meu telefone tocou. Pamela, onde você estava? Estive na casa a manhã toda. Apertei mais firme o volante. Eu estava fora. Fora onde? Tenho ligado. O que você precisa, tia Pam? A voz dela mudou. Aquele tom suave, calculado, que ela usa quando quer que algo pareça um favor. O memorial é no sábado. Convidei toda a congregação. O pastor Thompson fará uma leitura. Vai ser lindo. Você planejou um memorial na casa da minha mãe sem me perguntar. É o que Linda teria querido. Não complique. Fiquei olhando para a estrada. Soja dos 2 lados, dourando na luz de outubro. Também tem alguns papéis que preciso que você veja antes de sábado, continuou Pamela. Documentos de transferência da casa. Só para manter tudo limpo, legalmente falando. Sua mãe queria este espelho. Não estrague isso. Não vou assinar nada agora. Silêncio. Então a voz dela caiu meio tom. Você está cometendo um erro. Já disse para as pessoas que a situação da casa está resolvida. Depois você disse algo que não é verdade, e isso é problema seu resolver. Mais silêncio, até que a voz de Dererick surgiu, como se tivesse pegado o telefone. Assine logo os papéis, Mera. Ninguém quer que isso se arraste. Desliguei. Minhas mãos estavam firmes no volante, mas meu maxilar travado tão forte que os dentes doíam.
Ela já tinha contado para a igreja, para os vizinhos, provavelmente metade da cidade, que a casa era dela. Ela estava construindo uma história antes mesmo de eu ter chance de contar a minha. Pensei na caixa na cozinha do Thomas, nos documentos dentro dela, no nome Armon Rhodes. Pamela não estava só tentando tomar a casa, ela queria enterrar tudo que aquela casa continha, e o tempo para fazer isso estava acabando. Thomas tinha me dado um nome antes de eu sair de Milbrow. Margaret Olovay, advogada de heranças, escritório em Springfield, no sul do estado. Greg a contratou em 2014. Thomas disse a ela quem o ajudou a organizar tudo. Vai saber o que fazer. Liguei para ela naquela noite, da mesa da cozinha da minha mãe, com a carta na minha frente. A recepcionista me passou após eu dizer uma frase: estou ligando sobre o espólio de Greg Shaw. A voz de Margaret Olovay era direta, profissional e curiosamente calorosa, como de alguém que lida com o luto há anos e aprendeu a ser firme sem perder a gentileza. Mera Shaw disse, esperava sua ligação eventualmente. Essa foi a segunda vez em 3 dias que alguém me disse que estava me esperando. Comecei a perceber que meu pai tinha passado o último ano de vida construindo algo que eu só agora estava começando a enxergar. Greg criou um fundo em seu nome em 2014, disse Margaret. Aproximadamente $35.000. Ele queria que você tivesse recursos caso as coisas ficassem complicadas. E estavam ficando complicadas, como eu já suspeitava. Ele também deixou cópias de alguns documentos de propriedade comigo, transferências de direitos minerais, registros de LLC, coisas que ele queria preservar fora da casa da família caso algo fosse removido ou destruído. Contei ela sobre o testamento manuscrito que Pamela havia registrado. O tom de Margaret não mudou, mas eu podia ouvir sua caneta se movendo. Vou precisar ver isso. Se a assinatura for falsa, é crime em Illinois. Mas, de forma mais imediata, posso entrar com uma contestação na segunda-feira e congelar o inventário. O memorial é no sábado, eu disse. Na casa, minha tia organizou. Pausa. Você quer que eu vá? Sim. Então estarei lá. E Mera, traga a carta. O original. Desliguei e fiquei sentada na cozinha silenciosa. Meu pai tinha construído uma rede de segurança do outro lado da morte. Agora era a hora de usá-la. Na manhã seguinte, quinta-feira, atravessei a rua até a casa de Dona Whitfield. Dona tem 72 anos e mora ao lado da família Shaw desde antes de eu nascer. Cabelos brancos, olhos atentos, daquelas mulheres que regam o jardim às 6 da manhã e percebem tudo pelas cortinas da cozinha. Ela abriu a porta antes mesmo de eu bater. Eu estava me perguntando quando você apareceria, disse. Sente-se. Vou fazer chá. A cozinha cheirava a camomila e madeira antiga. Um relógio na parede acima do fogão fazia tic-tac constante. Ela serviu 2 xícaras e sentou-se à minha frente com a paciência calma de quem segura uma conversa na cabeça há 30 anos, esperando a outra pessoa aparecer. Você encontrou algo, disse ela. Não foi uma pergunta. Uma carta atrás do espelho da mamãe. Dona assentiu devagar. Sempre me perguntei quando você viria pedir informações. Não sei tudo, Mera, mas sei algumas coisas. Ela me contou sobre uma manhã em 1993. Estava parando suas roseiras na divisa da propriedade quando ouviu choro na varanda da casa dos Shaw. Era minha avó, Evelyn Shaw, sentada na cadeira de balanço, mãos no colo, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela disse: Linda me tirou algo, mas Greg não deixa eu falar sobre isso. Foram exatamente essas palavras. Nunca as esqueci. Perguntei se ela tinha dito o que era. Não. E eu não insisti. Não era meu lugar. Mas, depois disso, Evelyn vendeu o restante do terreno naquele mesmo ano e se mudou para Sunrise Assisted Living, onde faleceu em 2001. Dona apoiou a xícara na mesa. Também lembro de um homem, caminhonete escura, olhos azuis. Ele passou pela sua casa algumas vezes em 1992. Depois, parou de aparecer. Thomas, seu pai, Greg, era um bom homem, disse Dona. Mas carregou um peso enorme a vida inteira. Eu via isso na forma como ele se mantinha. Ela continuou: a minha avó chorava naquela varanda. Do jeito que as pessoas choram quando perdem algo que não conseguem nomear em voz alta.
na tarde de quinta-feira, no cartório de registro do Condado de Logan. Passei 10 anos consultando registros públicos para o Cedar Hollow Register, escrituras de propriedade, disputas de zoneamento, débitos fiscais. É a parte nada glamourosa do jornalismo, mas é a que realmente importa. Você aprende a ler documentos como outras pessoas leem romances, buscando caráter, motivo e trama. Preenchi o formulário para solicitar o histórico da escritura do lote de 40 acres da família Shaw, seção 12, município 19. 15 minutos depois, o atendente trouxe uma pasta. A escritura original estava no nome do meu bisavô, depois passada para meu avô, depois para Evelyn Shaw em 1978, transferência padrão de família e, por fim, uma transferência de direitos minerais datada de agosto de 1993, Evelyn Shaw para Armon LLC. A assinatura era trêmula, a caligrafia de uma mulher de 74 anos, com a visão falhando há anos. Armon. Em seguida, consultei o registro da LLC. Registrada em Illinois, agosto de 1993. 2 membros listados: Linda H. Shaw e Pamela R. Armon. Minha mãe, minha tia, ali mesmo em um documento oficial, claro como o dia. Os direitos minerais foram vendidos 5 semanas depois da criação da LLC. Compradora Prairie Basin Energy, uma pequena empresa de exploração. Valor da venda $47 mil. Continuei pesquisando. A Prairie Basin havia sido adquirida por uma empresa maior, mas os direitos minerais ainda geravam royalties trimestrais, pequenos, cerca de $800 a cada 3 meses. E esses cheques continuavam sendo enviados para Pamela Osborne, nome de casada, mesmo endereço, há 20 anos, mais de $60 mil no total. Direitos que minha avó havia assinado achando que estava ajustando um formulário de impostos. Fotografei cada página, organizei em ordem, coloquei em uma pasta e etiquetei com a data. Pamela não era apenas alguém que ajudava minha mãe a esconder um segredo. Ela cofundou a empresa que roubou minha avó e vinha lucrando com isso a cada trimestre desde então. Voltei para casa por volta das 5 da tarde. Pamela já estava lá. Ela havia entrado sozinha. Ainda não sei como tinha a chave e passará a tarde rearrumando a sala para o memorial de sábado. O sofá estava encostado na parede, cadeiras dobráveis empilhadas na porta, emprestadas da igreja, e as fotos tinham sumido. Cada quadro que antes estava no corredor casamento dos meus pais, meu pai me segurando o bebê, nós 3 na minha formatura na faculdade, havia sido retirado. Em seu lugar, 2 retratos de Linda e Pamela quando meninas, em preto e branco, vestidos iguais. Por que você tirou as fotos da família? Perguntei. Pamela não se virou. Ela ajustava um vaso de lírios brancos na lareira. Estou decorando para o memorial. Isso é o que sua mãe teria querido. Você não me perguntou nada, eu disse. Ela se virou então. O sorriso era paciente, ensaiado. Aquele tipo de sorriso que você dá a uma criança que não entende que os adultos estão conversando. Mera, querida, você está muito emotiva. Deixa comigo. Você só aparece no sábado e se mantém apresentável. Só aparece e se mantém apresentável. 5 palavras que diziam tudo sobre como minha tia me via uma figurante, um plano de fundo na história que ela mesma estava dirigindo. Do lado da garagem, ouvi Derek carregando algo na caçamba da caminhonete. Saí e vi que ele tinha 2 caixas com as ferramentas manuais do meu pai, o kit de artesanato, os níveis, os velhos planas Stanley que Greg mantinha sempre lubrificados e organizados no quadro de ferramentas. Derek, coloca isso de volta. São só ferramentas, Mera. Ninguém está usando. Coloca de volta. Ele me encarou e então colocou as caixas no chão devagar, como se estivesse me fazendo um favor. Quando voltei para dentro, vi Pamela subindo do porão. Ela segurava uma pequena chave de latão e a colocou no bolso antes de perceber que eu estava olhando. O cofre. O cofre da minha mãe no porão. Pamela tinha a chave. O sábado estava há 2 dias. Chegou cinza e frio, daqueles dias de outubro em que as nuvens ficam baixas e a luz nunca chega direito. Às 10 da manhã, carros ocupavam ambos os lados da Maple Street. Pamela tinha feito seu trabalho. Toda a congregação da Grace Lutera estava lá, mais vizinhos e alguns colegas da Linda do cartório do condado, onde ela trabalhou por 19 anos. Cerca de 30 pessoas preencheram a sala, cadeiras dobráveis em filas, lírios em todas as superfícies.
Uma foto emoldurada da Linda, escolhida por Pamela, em um pequeno cavalete perto da lareira. Pamela ficava perto da porta, cumprimentando todos, vestida de preto, brincos de pérola, lenço na mão. Ela abraçava cada pessoa que entrava e dizia alguma variação da mesma frase ao obrigada por virem. Linda teria amado isso. Derek ficou perto da entrada da cozinha, braços cruzados, observando como um segurança em um funeral. O pastor Thompson sentou-se na primeira fila, Bíblia no colo. Dona Whitfield estava no canto de trás, xícara equilibrada no pires, olhos percorrendo a sala como sempre, catalogando tudo silenciosamente. Cheguei às 1015 com Nate, blusa preta, calça cinza, cabelo preso. Tinha dormido talvez 3 horas. Na minha bolsa, a carta original, os documentos do condado em uma pasta e uma cópia do registro da LLC. Margaret Holloway chegou às 1020. Terno azul marinho, pasta de couro, óculos de leitura em corrente no pescoço. Apresentou-se para Pamela como amiga de Linda de Springfield. Pamela apertou a mão dela, sorriu e não pensou 2 vezes. Thomas Beckett não estava na sala. Ele estava na caminhonete, estacionado a 2 quarteirões, esperando minha ligação. 30 pessoas na sala de estar da minha mãe, e nenhuma delas sabia que a mulher que estavam lamentando guardava um segredo de 34 anos bem ali, perto da porta. Pamela não esperou o pastor começar. Às 1030, levantou-se, enxugou os olhos com um lenço e falou para a sala como se tivesse ensaiado diante de um espelho. Linda era minha melhor amiga, minha irmã, meu apoio. Ela me pediu pessoalmente para cuidar desta casa depois que se fosse. Queria que ficasse na família. Queria que ficasse com alguém que a amasse tanto quanto ela. Pamela me olhou. O contato visual era calculado. E eu sei que a Meera entende. Ela passou por muita coisa. Todos nós só queremos o melhor para ela. Algumas pessoas assentiram. A senhora Gavin, do coral da igreja, tocou o peito. O pastor Thompson colocou a mão no ombro de Pamela. Então Derek se levantou e começou a circular um cartão, branco, grande, com a In Love Memory of Linda Shaw impresso na frente. Se quiserem assinar, disse ele, passando fila por fila, há uma pequena nota atrás sobre a casa. Apenas uma formalidade para garantir que os desejos da mãe sejam respeitados. Eu observava do meu assento enquanto Derek entregava o cartão ao Sr. Peterson, o carteiro aposentado. Ele assinou à frente, virou e hesitou. A caneta pairou. Inclinei-me e consegui ver o verso. Abaixo das assinaturas havia um parágrafo em letras pequenas a nós, abaixo assinados, afirmamos que Linda Shaw expressou sua intenção de transferir a propriedade na 412 Maple Street para sua irmã Pamela Osborne. Ela havia embutido uma autorização de propriedade em um cartão de condolências. Peguei o olhar de Nate do outro lado da sala. Ele também viu. Eu não assinei. Quando o cartão chegou a Dona Whitfield, ela leu o verso, colocou-o virado para baixo na cadeira vazia ao lado e tomou um longo gole de chá. Isso aconteceu às 11. O cartão voltou para Derek. Ele contou as assinaturas, franziu a testa e olhou para mim. Você não assinou? Não, Derek, respondi. Pamela apareceu ao lado dele. Colocou a mão no meu braço suavemente, diante da plateia, e me guiou para a cozinha que se abria direto para a sala de estar, sem porta, sem parede, cada palavra audível para as 30 pessoas sentadas. Meera, querida, você está sendo egoísta. Sua mãe acabou de morrer e você está preocupada com propriedade. Não sou eu quem trouxe papéis de transferência para o memorial. A mão dela caiu do meu braço. O calor desapareceu do rosto dela. Sua mãe disse que você faria isso. Mais alto agora, para que todos ouvissem, você sempre foi sobre dinheiro, sempre pegando, nunca devolvendo. Ela passou os últimos 2 anos sozinha nesta casa enquanto você corria atrás de suas pequenas matérias de jornal. A sala ficou em silêncio. Eu podia sentir os 30 pares de olhos em mim. Derek deu um passo à frente. Só assina, Meera. Não se envergonhe. Olhei além dele para a sala de estar. A mão da senhora Gavin estava sobre a boca. O Sr. Peterson encarava o chão. O maxilar do pastor Thompson estava tenso. Ali, em tempo real,
Todos estavam decidindo em quem acreditar, na irmã dedicada enxugando as lágrimas ou na filha ausente que nem conseguia assinar um cartão de condolências. Senti a garganta apertar, minhas mãos se cerraram. Todo instinto dentro de mim dizia: reaja. Diga algo. Defenda-se. Mas, em vez disso, eu disse: eu preciso de 5 minutos. Pamela piscou. Esperava uma briga, esperava lágrimas. Não teve nenhum dos dois. Atravessei a cozinha, saí pela porta dos fundos e fui para o quintal. O ar frio bateu no meu rosto como água. 30 pessoas ouviram minha tia me chamar de egoísta. E naquele silêncio, eu podia sentir cada uma delas escolhendo um lado. Fiquei ao lado da cerca, perto do carvalho que meu pai plantou no ano em que comecei o jardim de infância. Minhas mãos agora tremiam, e eu deixei que tremessem. Tirei o celular do bolso e liguei para Thomas. Você pode vir agora? Preciso de você aqui. Estou a 2 quadras. Chego em 3 minutos. Traga a caixa. Já está no caminhão. Desliguei, respirei fundo, e mais uma vez. Voltei para dentro pela cozinha, passando por Pamela, que estava no balcão com um copo de água, parecendo calma e satisfeita. Passei por Derek, que recolhia o cartão da última fileira de cadeiras, pela sala de estar, onde ninguém me olhou nos olhos. Sentei ao lado de Margaret Olovay. Preciso que fique aqui, disse baixinho. E preciso dos documentos do traste. Margaret abriu a maleta no colo só um pouco. Vi a borda de uma pasta Manila com etiqueta digitada. Ela assentiu uma vez. Tenho tudo. Recostei-me, entrelacei as mãos e esperei. Pamela me observava do outro lado da sala. Eu podia ver que ela tentava ler a mudança. 1 minuto atrás, eu estava recuando. Agora estava sentada, calma, de uma forma que ela não reconhecia. 3 minutos se passaram. 5. 10. Nate chegou e se sentou ao meu lado. Não perguntou nada, apenas sentou. No total, fiquei 45 minutos naquela sala, cercada por pessoas que acabavam de ouvir que eu era egoísta e ingrata. Não expliquei, não corrigi, não saí. Deixei minha tia acreditar que já tinha vencido, porque o som que eu esperava batida na porta da frente chegou exatamente às 1152, e tudo naquela sala estava prestes a mudar. Derek abriu a porta. Um homem alto estava na varanda, cabelo prateado, olhos azul acinzentados, uma caixa de papelão debaixo do braço. Vim para Meera, disse Thomas. Derek olhou de cima a baixo. Quem é você? Antes que Thomas respondesse, Pamela estava de pé. Ela estava no meio de uma conversa com a senhora Gavin. A cor sumiu do rosto dela de um jeito que nenhum controle poderia esconder. O que você está fazendo aqui? A voz de Pamela estava tensa, controlada, mas as mãos a entregavam. Ela segurou o encosto de uma cadeira dobrável com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Você não tem direito de estar nesta casa. Ela o conhecia. Reconheceu Thomas instantaneamente. 34 anos e ela ainda reconhecia o rosto dele. Eu me levantei e o convidei. A sala se virou. Cada cabeça, cada par de olhos. 30 pessoas olhando entre mim, Pamela e o estranho na porta. Thomas entrou. Colocou a caixa sobre a mesa de centro. Olhou para mim. E por um instante, a sala desapareceu. Fomos só nós dois, pai e filha, juntos no mesmo espaço pela primeira vez na vida. Dona Whitfield se inclinou na cadeira, o bule parado a meio caminho dos lábios. Ela olhava para Thomas com aquele reconhecimento lento de quem está ligando uma memória de 30 anos a um rosto do presente. Pastor Thompson se levantou. Meera, o que está acontecendo? Olhei para a sala, para as pessoas que vieram chorar minha mãe, para a tia que passou a última semana tentando roubar minha casa, para o homem que esperou 11 anos por uma ligação. Todos, este é Thomas Beckett. Ele é meu pai biológico e tem algo que vocês precisam ver. O rosto de Pamela me disse tudo o que eu precisava saber. Ela já tinha visto aquele rosto antes e sabia exatamente o que havia naquela caixa. Vou parar aqui um segundo porque o que vocês vão ouvir, o que saiu daquela caixa, o que Margaret tirou da maleta e a expressão no rosto da minha tia, ainda me tira o sono à noite. Se essa história está te deixando preso à respiração, clica no like agora.
Não espere, porque a próxima parte é onde tudo o que eu pensava saber sobre minha família desmoronou e algo novo começou. Me conta nos comentários, você já descobriu um segredo de família que mudou tudo? Quero ouvir sua história. Ok, de volta àquela sala de estar. 30 pessoas, uma caixa e a verdade. Tirei a carta da minha bolsa, o envelope original amarelado, tinta desbotada, o nome da minha mãe na frente. 3 semanas atrás, eu disse que minha mãe faleceu. 2 semanas atrás, estava limpando o quarto dela e encontrei isso atrás do espelho da comoda. É uma carta escrita pelo meu pai, Greg Shaw, no ano em que eu nasci. A sala ficou completamente silenciosa. Nada de tosses, nada de cadeiras se mexendo. Até Derek parou de se mover. Abri o papel e li em voz alta, cada palavra. Fiz o exame de sangue quando ela tinha 6 meses. Sei que ela não é minha, mas ela é minha filha. Eu a escolhi. Continuarei escolhendo. Se você algum dia contar a verdade a ela, eu contarei o que você fez com a terra da minha mãe. Baixei a carta. A mão da Sra. Gavin estava pressionada contra o peito. O Sr. Peterson tirou os óculos e o segurava no colo. Pastor Thompson permanecia completamente imóvel, a Bíblia intocada. Meu pai sabia que eu não era sua filha biológica desde que eu era bebê. Mas escolheu ficar. Escolheu a mim. Todos os dias, por 24 anos, olhei para Thomas. Ele estava de pé perto da porta, braços ao lado do corpo, olhos vermelhos. Não disse uma palavra. Este homem, Thomas Becket, é meu pai biológico. Minha mãe me manteve longe dele por 34 anos. Ela disse a ele que, se tentasse me procurar, registraria uma denúncia de assédio. Um murmúrio percorreu a sala como vento passando pela grama alta. Cabeças se viraram. As pessoas olharam para Thomas, depois para mim, depois para Pamela. Dona Whitfield pousou sua xícara no parapeito da janela. Deixe a menina falar, Pamela disse Dona, firme e calma. Pamela ainda não tinha aberto a boca, mas estava prestes a. A carta também menciona outra coisa, eu disse. Algo que minha mãe fez. O que você fez com a terra da minha mãe? Abri a pasta da caixa de Thomas e levantei o primeiro documento. Em agosto de 1993, minha mãe e minha tia Pamela convenceram minha avó, Evelyn Shaw, a assinar a transferência dos direitos minerais de 40 acres da propriedade da família Shaw. Elas disseram que era um formulário de ajuste de impostos. Não era. Coloquei o documento sobre a mesa de centro para quem quisesse olhar. Criaram uma empresa de responsabilidade limitada chamada Harmon Holdings. Harmon, o sobrenome de solteira da minha mãe, o sobrenome de solteira da minha tia. Registraram-na no mesmo mês e, depois, venderam os direitos minerais para uma empresa de energia por $47 mil. O murmúrio virou um zumbido baixo. O Sr. Peterson colocou os óculos de volta. 2 mulheres do coral da igreja trocaram um olhar. Minha avó Evelyn nunca soube o que estava assinando. Tinha 74 anos, a visão já falhando, e confiava na nora. Pamela se levantou de repente. Isso é mentira. Esses documentos são falsos. Você não sabe do que está falando. Margaret Holloway se manteve calma. Deu um passo à frente e falou claramente, para toda a sala ouvir meu nome é Margaret Holloway. Sou advogada de direito sucessório. Estou com cópias certificadas obtidas diretamente no cartório de registros do Condado de Logan. Estes documentos são de registro público. Quem estiver nesta sala pode conferi-los. O silêncio tomou a sala de uma forma que eu nunca tinha experimentado. Um silêncio cheio, não vazio. Cheio de pessoas recalculando tudo que achavam que sabiam. Dererick segurou o cotovelo de Pamela. Vamos, mãe. Pamela não se moveu. O rosto pálido, a boca aberta, mas nada saia. Eu não precisei levantar a voz. Os documentos falavam por si. Pamela mudou de tática como um animal encurralado, rápido e desesperado. Primeiro vieram as lágrimas. Reais ou forçadas, não importava. Escorriam pelas suas bochechas enquanto ela se virava para a sala, a voz quebrando. Linda era minha irmã. Fizemos o que precisávamos para sobreviver. Aquela terra estava lá sem fazer nada. Os impostos da Evelyn a estavam matando.
Nós a ajudamos. Ela apontou para mim. O dedo tremia, mas a voz endureceu. E você? Acha que pode ficar aí e nos julgar? Você nem sabe quem é. Você foi um erro, Meera. Um erro que sua mãe passou a vida inteira pagando. A palavra caiu como um tapa. Eu senti no peito. 30 pessoas ouviram. Mr. Gavin fechou os olhos. A mulher do coral colocou a mão sobre a boca. Thomas falou. Primeira vez desde que entrou. A voz baixa e firme, não com raiva, apenas segura. Ela nunca foi um erro. Ela foi a melhor coisa que aconteceu a qualquer um de nós, inclusive ao Greg. Ele mesmo me disse. Pamela se virou para ele. Você não tem direito de falar. Não estava aqui. Você não era nada. Eu não era nada porque sua irmã fez questão disso, disse Thomas. Mas Greg fez questão de que isso não continuasse assim. Do canto da sala, a voz de Dona Whitfield. Eu me lembro da Evelyn chorando naquela varanda. Pamela, verão de 93. Ela disse. A Linda tirou algo dela. Eu lembro. Pamela percorreu a sala com os olhos, procurando um aliado, um rosto simpático, um aceno. Não encontrou nenhum. Dererick segurou seu braço. Mãe, precisamos sair agora. Pamela deixou que ele a guiasse até a porta, mas se virou uma última vez e me olhou diretamente. Você vai se arrepender, Mirror. Sua mãe teria vergonha de você. A porta se fechou atrás deles. O motor da caminhonete de Dererick roncou. O cascalho estalou sob os pneus. E então, eles se foram. Ninguém falou por um minuto que pareceu inteiro. Então Pastor Thompson se levantou e se aproximou de mim. Pegou minhas mãos nas suas, firme e cálido. Seu pai foi um dos homens mais decentes que eu já conheci, disse ele. E acho que você acabou de mostrar a esta sala que a maçã não caiu longe da árvore. Atrás dele, Sr. Peterson se levantou. Depois Mr. Gavin, depois outros, um por um, como uma congregação se levantando para um hino que ninguém chamou. Sr. Peterson atravessou a sala e estendeu a mão para Thomas. Você deve ser o homem dos armários. A Evelyn mencionou você uma vez, anos atrás. Disse que você era bom com madeira. Thomas apertou sua mão. Ainda sou. Dona trouxe uma xícara de chá. Não disse nada, apenas a colocou em suas mãos e lançou um olhar que dizia: você é bem-vindo aqui. Margarete se aproximou de mim. O testamento manuscrito que Pamela registrou, vou contestar na primeira coisa na segunda-feira de manhã. Pelas inconsistências na assinatura e pelo que vimos hoje, não creio que vá se sustentar. Obrigada. Não me agradeça. Agradeça ao seu pai. Ele planejou isso há muito tempo. Nate estava na porta da cozinha, encostado no batente, braços cruzados. Encontrou meu olhar e deu um simples aceno. Pequeno, discreto. Olhei para Thomas. Ele estava junto à janela, segurando o chá que Dona lhe deu, olhando para a rua onde passava de carro há 30 anos e nunca parava. Não nos abraçamos. Ainda não era hora, mas estávamos na mesma sala e nenhum de nós iria embora. Não recebi uma ovação de pé. Recebi algo melhor: 30 pessoas que finalmente viram a verdade e uma sala de estar que, pela primeira vez em décadas, não tinha mais segredos nas paredes. Na segunda-feira de manhã, Margarete registrou a contestação no Tribunal de Sucessões do Condado de Logan às 9 horas. Ela passou o domingo inteiro revisando o testamento manuscrito que Pamela havia apresentado. O corpo do documento estava bem feito. Alguém havia estudado a caligrafia da Linda com cuidado, mas a assinatura no final tinha 2 sinais que entregavam a farsa. A barra do T e o chau inclinavam na direção errada, e o S tinha um laço na base que Linda nunca usava. Margarete tinha 14 amostras autênticas da assinatura de Linda, vindas de declarações de imposto, formulários de seguro e da renovação da carteira de motorista. Um perito em caligrafia nomeado pelo tribunal confirmou isso durante a semana. A assinatura apresentava múltiplas inconsistências, indicativas de simulação e não de escrita natural. O juiz responsável pelo inventário suspendeu o testamento manuscrito até nova análise. A casa permaneceu em nome de Meera Shaw, conforme a lei de sucessão sem testamento de Illinois.
Margaret também enviou uma carta registrada para Pamela Osborne, solicitando a prestação de contas completa e o reembolso de toda a renda de royalties recebida pelos direitos minerais, estimada em $64.000 ao longo de 20 anos, com pagamentos trimestrais de aproximadamente $800. Ela vai contestar, disse Margaret ao telefone. Mas o histórico documental está limpo. A LLC, a transferência de propriedade, os cheques de royalties, tudo documentado. Perguntei sobre possíveis acusações criminais. Você poderia processar sua tia por fraude, pelo testamento falsificado, e possivelmente por abuso financeiro contra a idosa na transferência dos direitos minerais. Pensei sobre isso. De verdade. Não disse. Não preciso que ela vá para a prisão. Preciso que ela saia da minha vida. Margaret fez uma pausa. Esse é o seu direito. A ação civil por si só será suficiente para recuperar os valores e deixar tudo registrado. Eu não queria vingança. Queria que a verdade tivesse consequências. E há uma diferença nisso, que eu só começava a entender. O fundo fiduciário chegou na minha conta numa quarta-feira $35.000. Não era uma fortuna, não mudaria minha vida na maioria dos padrões, mas era o depósito mais significativo que eu já havia recebido, porque cada dólar carregava uma decisão. Greg Shaw, o homem que sabia que eu não era sua filha biológica antes mesmo de eu andar, havia passado o último ano de vida separando dinheiro discretamente, retirando de pequenas contas de poupança que Linda não monitorava, de acordo com Margaret, de um fundo pessoal que ele vinha construindo há anos. Ele não podia confrontar Linda. Aquela ponte havia queimado em 1992, quando escreveu a carta. Mas ele podia construir algo por trás do silêncio. E ele fez. Havia mais uma coisa que Margaret guardava: uma segunda carta, selada, endereçada a mim. Greg havia escrito em 2014 e entregue a Margaret com instruções: andei isso para Meera quando ela vier até você. Abri a carta no meu carro, estacionada em frente ao escritório de Margaret em Springfield, sozinha. Meera, se você está lendo isso, significa que encontrou a carta. Sinto muito por não ter podido te contar pessoalmente. Tinha medo de que você pensasse que eu te amava menos se soubesse a verdade. Mas a verdade é exatamente o contrário. Eu te escolhi todas as manhãs durante 24 anos. Nunca foi um sacrifício. Foi a decisão mais fácil que já tomei. Tudo que deixei com a Margaret é seu. Use como precisar. E se Thomas Becket for um bom homem, e eu acredito que seja, dê uma chance a ele. Você será sempre minha filha. Papai. Fiquei naquele carro por um bom tempo. O motor desligado. O estacionamento vazio. Li a carta 4 vezes e chorei cada vez. Depois dirigi até em casa e coloquei as 2 cartas na comoda, exatamente onde o espelho costumava ficar, onde elas pertenciam. No sábado seguinte, dirigi até Millbrook. Sem plano, sem documentos, sem perguntas anotadas. Apenas entrei no carro e fui. Thomas estava em sua oficina quando cheguei. A porta da baia estava aberta e eu podia ouvir o zumbido baixo de uma lixadeira sobre uma estação de rádio caindo tinta em uma prateleira. Ele trabalhava em uma cadeira, pinho pelo aspecto, design simples, 4 pernas, assento plano, encosto curvado, do tipo que você encontra na varanda de uma fazenda. Ele olhou para mim quando entrei, desligou a lixadeira, não disse nada. Sentei no banco perto da bancada, poeira de madeira no chão. O ar cheirava a madeira recém-cortada e verniz. Não estou tentando substituir o Greg, disse Thomas depois de um tempo. Não poderia, e nem gostaria. Eu sei. Então, o que você quer? Pensei sobre isso. Sobre os 34 anos que ficaram para trás, as cartas, o número de telefone, a espera. Não havia como comprimir tudo isso em uma tarde, uma conversa, um relacionamento. Levaria anos, talvez uma vida inteira. Quero começar daqui, disse. Ele me olhou, depois olhou para a cadeira. Quer aprender a lixar? Ri. Minha primeira risada verdadeira em 3 semanas. Surpreendeu-me o som, a forma como veio de algum lugar profundo e sem defesa. Claro, disse. Ele me entregou uma lixa 120 e me mostrou a direção do veio da madeira. Não falamos muito depois disso, só o som da lixa na madeira, o rádio baixo, e nós dois fazendo algo pequeno e real lado a lado.
Naquele dia, ele não tentou ser meu pai. Apenas me ensinou a lixar um pedaço de carvalho, e de algum jeito, isso foi exatamente suficiente. A história se espalhou como as histórias se espalham em cidades pequenas, não por manchetes, mas pelas cozinhas, estacionamentos e corredor de verduras do mercado Clarkson. No final daquela semana, Cedar Hollow sabia o suficiente. Não todos os detalhes, mas o bastante. O suficiente para saber que Pamela Osborne havia apresentado um testamento falsificado, suficiente para conhecer a Armon Rhodes. E suficiente para saber que Thomas Becker estava de pé naquela sala de estar. O pastor Thompson pediu que Pamela se afastasse do conselho da igreja. Chamou de licença temporária, mas todo mundo entendeu que era permanente. 3 famílias que haviam sido próximas de Pamela por décadas, os Gavins, os Petersons e os Varers, pararam de atender às suas ligações. A senhora Gavin disse a dona Whitfield: eu assinei aquele cartão. Quase assinei algo que não entendia. Isso me assusta. Na semana seguinte, Derek perdeu 2 contratos de reforma em casas da região. Remodelações de cozinha, conserto de decks. Ambos os clientes ligaram para cancelar depois de ouvir a história. Um deles disse diretamente: eu não posso deixar alguém que não confio trabalhar dentro da minha casa. Pamela me ligou uma vez, a última chamada. Você destruiu essa família, disse ela. Eu estava na pia da cozinha, lavando uma caneca, olhando pela janela para o carvalho no quintal. A família foi destruída há 34 anos, Pamela respondi. Eu só encontrei os pedaços. Ela desligou e não ligou mais. Derek se mudou do condado dentro do mês. Ouvi dizer que foi para Peoria procurar trabalho, onde ninguém conhecia seu nome. Eu não fui atrás, não quis saber. Não precisava saber o que aconteceu com Pamela depois que a poeira baixou. Ela disse que eu destruí a família. Mas você não pode destruir algo que foi construído sobre uma mentira. Só pode parar de fingir que estava de pé. As noites foram a parte mais difícil. Durante o dia, eu conseguia me manter em movimento. Havia documentos para assinar, ligações com Margarete, edições para arquivar no registro. O ritmo é um bom anestésico. Mas à noite, sozinha em casa, era quando o luto complicado aparecia. Eu lavava a louça e ouvia a voz da minha mãe na minha cabeça: você comeu, minha filha? Passava pelo quarto dela e sentia o cheiro do creme de lavanda. Via sua letra em uma lista de supermercado grudada na geladeira: leite, ovos, sabão em pó, e meu peito apertava. Ela mentiu para mim por 34 anos. Me manteve longe do meu pai. Roubou da minha avó. Deixou Pamela construir uma vida sobre uma fraude. E ao mesmo tempo, era a mulher que sentava na beira da minha cama quando eu tinha pesadelos, que dirigia na tempestade de neve para me trazer sopa no meu primeiro inverno no meu apartamento, que me ligava todo domingo às 19 horas sem falhar durante 10 anos. Eu não podia odiá-la. Tentei algumas noites, mas o luto não funciona como um interruptor. Você não pode escolher sentir apenas as emoções limpas: a raiva, a clareza justa. A ternura vem também, sem convite, e se senta bem ao lado da fúria. Uma noite, por volta da meia-noite, liguei para Nate. Ainda não estou bem, disse. Mas acho que vou ficar. Leva o tempo que precisar, respondeu ele. Não vou a lugar nenhum. Depois que desligamos, sentei na varanda dos fundos. O carvalho estava preto contra o céu. Em algum lugar da rua, um cachorro latiu uma vez e parou. O luto não é uma coisa só. Não é só tristeza, raiva ou amor. É tudo isso disputando espaço na mesma sala. E você não escolhe quem senta primeiro. Você só abre espaço. 2 semanas depois do memorial, um ritmo começou a se formar. Não normal, não sei se o normal voltaria, mas um ritmo. Dona vinha às terças de manhã com torta. Geralmente de maçã, às vezes de pêssego. Ela nunca perguntava como eu estava. Só entrava, deixava a torta no balcão, sentava na mesa da cozinha e tomava chá. Às vezes conversávamos, na maior parte das vezes não. Só tê-la ali, sem precisar explicar nada, já era suficiente. Voltei ao trabalho no jornal. Minha editora, Caroline, manteve minha coluna aberta.
Eu não escrevia sobre minha família, escrevia sobre direitos minerais, especificamente um texto sobre como proprietários de terras idosos no interior de Illinois são vulneráveis a fraudes em escrituras, como acontece, como identificar e o que fazer se suspeitar. Citei os dados públicos, registros do condado, alguns casos anonimizados. O artigo foi republicado por 2 outros jornais do estado. O cartório do condado colocou no site. Não resolveu nada, mas transformou algo feio em algo útil. E aquilo foi a primeira coisa concreta que construí desde que o chão caiu debaixo de mim. Thomas ligava às sextas. Chamadas curtas, 10 minutos ou menos. Contava o que estava construindo na semana: uma estante, uma cadeira de balanço, um conjunto de porta-copos de madeira de celeiro reaproveitada. Eu contava sobre as matérias que estava fazendo. Fiz uma cadeira extra, disse-lhe numa sexta. Se você quiser, passo aí no sábado para te entregar. Depois da ligação, eu atravessava a sala e colocava as fotos da família de volta na parede. Todas elas Greg, linda, eu na formatura. E, ao lado, uma foto nova que tirei no celular Thomas na oficina, no meio do lixamento, serragem nas mangas. Porque minha história não é sobre apagar ninguém. É sobre finalmente ver o quadro completo. Quero falar com você por um segundo. Não sobre documentos, a casa ou processos legais. Sobre algo mais difícil de nomear. Eu costumava achar que lealdade significava nunca questionar, que ser uma boa filha era aceitar qualquer história que os pais contavam, mesmo quando as bordas não se encaixavam. Mesmo quando algo parecia errado e você não conseguia explicar. Achava que família significava manter a paz a qualquer custo, que fazer perguntas difíceis era ser ingrata, que colocar limites era como bater a porta. Estava errada. Lealdade não é silêncio e família não é uma ordem de mordaça. Pamela usava essas palavras: família, lealdade, desejos da sua mãe. Do jeito que algumas pessoas usam trancas para te manter preso, para esconder a verdade, para te fazer sentir culpada por querer o que te é devido. O direito básico de saber quem você é. Cortei contato com Pamela e Derek. Sem aviso, sem ligação dramática, sem carta própria. Eu apenas parei de responder, de me envolver, de aparecer para uma dinâmica que havia sido planejada por décadas para me manter pequena. Algumas pessoas chamariam isso de frio. Algumas em Cedar Hollow provavelmente ainda chamam. Eu chamo de paz. Colocar um limite não significa que você não ama alguém. Significa que você se ama o suficiente para parar de aceitar menos do que a verdade. E a primeira vez que você faz isso de verdade, não só pensa sobre, é estranho. É como pular de um penhasco e descobrir que o chão estava só 6 centímetros abaixo o tempo todo. Você nunca esteve tão presa quanto fizeram você acreditar. Eu não escrevi um discurso. Não mandei manifesto nenhum. Só parei de responder. E, pela primeira vez na vida, o silêncio era meu. Penso no meu pai todos os dias. Greg Shaw, o homem que ficou, nunca me contou a verdade. E por um tempo, fiquei com raiva disso. Deitava na cama e pensava: por que você não me contou? Por que deixou para uma carta atrás do espelho, um número de telefone e uma caixa na cozinha de um estranho? Mas, quanto mais o tempo passa, mais eu entendo. Ele tinha medo. Medo de que eu achasse que ele me amava menos. Medo de que a verdade o tornasse menor aos meus olhos. Então ele fez o que podia. Ficou, planejou e construiu uma ponte do outro lado de uma doença que sabia que não sobreviveria. Ele não apenas escreveu uma carta. Dirigiu até a casa do Thomas quando mal podia andar. Contratou um advogado. Criou um fundo fiduciário. Reuniu os documentos, fez cópias, selou numa caixa. Fez tudo isso em 2014, um ano antes do câncer levá-lo. E fez silenciosamente, sem contar a ninguém além de Thomas e Margaret. Algumas pessoas mostram amor com palavras. Meu pai mostrou amor com preparo, com planejamento, com uma paciência que só faz sentido quando o tempo está acabando e você quer garantir que as pessoas que ficam tenham o que precisam. Ele não podia me proteger da verdade, então garantiu que a verdade me protegesse quando finalmente chegasse. Agora guardo as 2 cartas em molduras. A que ele escreveu para minha mãe atrás do espelho, em 1992, e a que escreveu para mim no escritório da Margaret, em 2014.
Elas ficam no corredor, não escondidas, não seladas, não atrás de nada, na parede onde pertencem. Thomas e eu não jantamos juntos todo domingo. Não estamos pegando estrada nem recuperando 34 anos de feriados perdidos. Não funciona assim. Não para nós, ainda. Mas no último sábado, dirigi até Millbrow. Tenho feito isso na maior parte dos fins de semana agora. Ele estava na oficina como sempre. O rádio ligado. Tinha um novo projeto, uma prateleira. Simples, madeira branca de pinho. Quer ajudar? Ele perguntou. Eu quis. Trabalhamos 2 horas. Ele me mostrou como medir 2 vezes porque a madeira não perdoa. E como afundar um parafuso de forma que a superfície fique lisa. Ele não explicava demais. Mostrava uma vez, me observava tentar e só ajudava se eu pedisse. Quando a prateleira ficou pronta, levei para casa e coloquei na sala, bem acima do lugar onde as cadeiras dobráveis haviam ficado durante o memorial. Mandei uma foto para ele. Ele respondeu: está um pouco torta, igual a minha. Eu ri tanto que assustei o gato do vizinho, que estava no alpendre. Uma prateleira torta. A primeira coisa herdada que eu recebi de Thomas Becket. Não dinheiro, não sobrenome, nem mesmo uma história. Uma tendência de pendurar as coisas um pouco fora de nível. Mas eu aceitei. Agora temos tempo. Pela primeira vez em 34 anos, temos tempo. Não sei exatamente como isso vai parecer. Se vai se transformar em feriados, aniversários, longas viagens juntos, ou se vai continuar assim mesmo, sábados na oficina, serragem, rádio baixo e silêncio confortável. De qualquer forma, eu estarei lá. Ele estará lá. Não preciso que ele seja tudo de uma vez. Só preciso que ele esteja no próximo sábado e no sábado seguinte. É assim que se constrói algo. Um dia de cada vez, uma peça de madeira de cada vez. Se você está ouvindo isso e guarda um segredo, ou suspeita que alguém da sua família está escondendo algo de você, quero dizer uma coisa: a verdade não destrói famílias. Mentiras destroem. Segredos destroem. Silêncio destrói. A verdade apenas revela o que já estava quebrado. E quando você consegue ver a rachadura, pode começar a construir algo real. Sei que dá medo. Sei que a ideia de puxar aquele fio, abrir aquela gaveta, fazer aquela ligação ou fazer aquela pergunta parece que pode desmoronar tudo. E, honestamente, pode mesmo. Desmoronou a minha. A família que eu imaginava não existe do jeito que eu pensava. Mas veja o que recebi em troca. Recebi 2 pais, um que me escolheu antes de eu falar e outro que esperou 34 anos por uma ligação. Recebi uma advogada que guardou um envelope por uma década porque um homem prestes a morrer pediu. Recebi uma vizinha que lembrou das lágrimas da minha avó e as manteve seguras por 30 anos. Recebi um homem chamado Nate que ficou na porta e assentiu porque sabia que eu não precisava ser salva, só precisava de alguém ao meu lado. Recebi a verdade e a verdade veio com liberdade. Meu nome é Mara Shaw. Tenho 34 anos. Meu pai foi Greg Shaw. Meu pai biológico é Thomas Becket. Minha mãe foi Linda Armon Shaw. E, pela primeira vez na vida, sei exatamente quem sou porque parei de deixar que outras pessoas decidissem isso por mim. A verdade não vem com manual, mas vem com liberdade. E eu aceito essa troca toda vez. Essa é a minha história. Conto porque precisava. E conto aqui porque acho que alguns de vocês precisavam ouvir. Se você já descobriu um segredo que mudou tudo, ou se ainda está decidindo se abre aquela gaveta, faz aquela ligação ou faz aquela pergunta, me conta nos comentários: valeu a pena? Você faria de novo? E se essa história ficou com você, confira o vídeo na descrição. É outra história de família que acho que você vai entender. Curta, se inscreva, e nos vemos no próximo vídeo. Obrigada por estar aqui.